Oi, eu me chamo Lucas De Luca, eu sou CEO da Flive, escritor há uns 5 anos já, mais de 10 mil exemplares vendidos, e hoje eu vou falar o que eu faria se eu quisesse publicar um livro em 2022 do zero, tá? Ignorando completamente meus contatos, ignorando completamente quem eu sou. Se eu tivesse que começar do zero mesmo. E eu também vou dar uma pitadinha para quem já tá no mercado, já quem tá trabalhando, já tem os contatos, já tem os caminhos ali, mas vai funcionar tanto para quem tá zeradão, quanto para você aí que já tá na labuta faz um tempo. Primeiro de tudo, eu só quero lembrar que esse vídeo só é possível por conta do apoio que eu tenho da Flive. Sim, eu sou CEO da Flive, sim, eu tomo decisões se isso aqui acontece ou não. Só que a verdade é que se a Flive não tivesse sendo abraçada pelos escritores, não tivesse a equipe incrível que ela tem, eu não conseguiria vir aqui falar com vocês, porque eu não ia ter os cases, eu não ia estar trabalhando com essas pessoas, com esse volume de autores, obras, vendas, todo esse monte de coisa. Então eu devo essas tendências, essa visão pro meu trabalho com a Flive. Agora vamos direto ao ponto, sem enrolação. Publicar um livro em 2022. Eu fiz uma lista aqui de formas de publicação e eu vou falar um pouco sobre cada uma delas. Mas primeiro eu vou falar quais são elas para você já saber o que esperar do vídeo. Hoje eu enxergo 5 possibilidades de publicação no Brasil que fazem sentido e tem um jeito de ser boa, que é a editora tradicional, a editora paga, a prestadora de serviços, a publicação totalmente independente e a Flive. Por que a Flive está deslocada do resto? Por que ela não está em editora, ou editora paga, ou emprestadora de serviço? Porque eu vou explicar no final. Vou falar primeiro sobre a editora tradicional. Tem como você entrar em uma editora tradicional sendo um zero à esquerda, nunca tendo publicado nada na sua vida, sem ser famoso, sem ter contatos importantes? A probabilidade é 0,0000001%. Mas existe a possibilidade de você ter uma boa lábia, de você conseguir os contatos, porque você não tem. Mas uma coisa eu te digo, se você quiser publicar em uma editora tradicional, é muito mais importante com quem você fala e como essa pessoa te escuta, o valor e o respeito que ela te dá, do que o seu livro. Pelo menos no primeiro momento, lógico. Depois, a relação se estabiliza baseada na literatura que você produziu e nos resultados. Mas no primeiro momento é isso que importa. Então, se você quer publicar numa tradicional, existem opções por aí. É muito complicado de citar uma editora ou outra editora, porque a gente sabe que tem muita editora tradicional por aí, porém muitas delas publicam só os donos da editora, ou quem é amigo da galera, sabe? Aquele círculo mais próximo. Porque é natural, você vai fundar uma editora para publicar você e os seus amigos. Aí vai começar a vir uma galera de fora com umas ideias nada a ver, e aí você vai ter que bancar aquilo tudo, nunca foi a tua ideia, nunca foi o teu plano. Então você dificilmente vai publicar um livro de um estranho. E tem, lógico, as grandes editoras, Intrínseca, Seguinte, mas essa, sendo bem sincero, a chance de você publicar sem já ter um contato muito forte, mesmo, criado de um bom tempo, ou ter já uma carreira atrás de você, é zero realmente. Então aqui a gente fala com aquela pessoa que já tem uma certa carreira, que já tem um certo case. Se você já tem case de sucesso, de fracasso, de tentativa, você consegue chegar nessas editoras e mostrar um novo produto. Não adianta você chegar com um produto já lançado. Tá? Pode até ser que funcione em alguma circunstância, mas o fato é, você já lançou aquele produto anterior. Se ela aceitar, é porque você já tem um case de sucesso que não precisa da editora. E eles vão só, na verdade, se aproveitar de você. Então fica esperto também para você não ser um diamante que está sendo entregue para uma concha, que nem desenvolveu uma pérola ainda, você está botando um diamante lá dentro. Então fica de olho também nisso. Sem, claro, deixar o seu ego superar, porque a gente sabe que às vezes a gente acha que é muito mais importante e muito melhor do que realmente é. O que é uma editora paga, Lucas? Porra, eu tô assistindo lá o Carreira Literária, eu assisto o Publique Seu Livro e eles sempre falam, se é pago não é editora. Eu ouvi muito isso em 2021, principalmente, só que, na minha opinião, eles estão errados.
E eu não tô falando isso do ponto de vista de, pô, eles estão errados, eles estão difamando as editoras pagas, não sei o quê. Não, eles estão errados porque existe uma diferença. E pra mim é muito importante que a gente separe nesse vídeo mesmo, porque senão você vai ficar confuso. Existe uma empresa, um tipo de empresa, que ela é uma editora, porém ela é paga. Você só publica lá pagando pra publicar. Então é você quem financia a sua publicação. E não se engana, tá? Não se engana com o papo de, pô, você vai pagar só a revisão ortográfica, você vai pagar só isso, só aquilo. Você sempre tá pagando tudo. Você sempre paga tudo. Se você for pagar só a revisão, realmente, é porque quem vai fazer a tua capa, a tua diagramação e a tua ficha catalográfica é o dono ou a dona da editora. E aí foge. Porque editora paga ou tradicional, tanto faz, onde os donos são as pessoas que trabalham em todo o projeto, dificilmente vai pra frente. É muito mais fácil ser uma prestadora de serviço e não uma editora. E eu vou explicar porque quando eu falar sobre o que é uma prestadora de serviço. Só que para a editora paga ela ser uma editora paga e não uma prestadora de serviço, ela tem que ter continuidade de gestão do livro. Então você paga para publicar, você tem lá uma revisão ortográfica, você tem uma capa, uma diagramação, ISBN, ficha catalográfica, uma impressão, uma estocagem ou não, pode ser que o livro fique em venda impressão sob demanda, tanto faz, mas você tem os serviços que você conseguiria também com uma prestadora de serviço. O diferencial é que essa editora, ela vai colocar o seu livro no site dela, ela vai gerenciar o estoque do seu livro, ou seja, quando um livro é vendido, ela que vai colocar nos correios por você. Ou se você for colocar nos correios, ela vai te passar os dados, mas aí é como se fosse uma Amazon, né? Então vamos focar nisso. Ela que vai gerenciar o estoque, ela que vai definir preço de capa. Se ela for para a Bienal, ela que vai te convidar para ir para a Bienal. Você entende a diferença? É de fato uma editora. O que uma editora faz? Ela publica livros e ela sobrevive da venda de livros. A editora paga, ela sobrevive de duas coisas: da venda de livros e da publicação. Então são dois produtos, não é só um. São dois produtos em uma empresa só. Dois públicos-alvo diferentes. Óbvio, tem editoras pagas que até são editoras, mas elas são terríveis, né? Elas não distribuem, elas não têm nenhum tipo de ação de divulgação para a própria editora vender livro. E aí ela basicamente funciona só como não uma prestadora de serviço, mas ela só ganha dinheiro da publicação. As vendas praticamente são insignificantes. Porém, se ela tem gestão do seu livro, se ela mantém estoque, vende no site dela e entrega, se ela faz pagamento de royalties para você, ela é uma editora. Uma coisa que, na minha opinião, tem que ser muito observada em editoras pagas é o contrato. Se você paga para publicar um livro, você pega o teu dinheiro, você dá para aquela editora no ato da publicação. Os livros que vão ser impressos são pagos por você. Então, se os livros impressos são pagos por você, vendidos no site da editora, e você ganha 10% por isso, você está ganhando extremamente mal. A Flive não é uma editora paga hoje, porém, por exemplo, se você pagar para publicar na Flive, você ganha 70% sobre as vendas, no mínimo. Por quê? Porque o custo de uma impressão de um livro é de 35% até 50% de um preço de capa, numa pequena tiragem. Grandes tiragens é totalmente diferente, mas em pequenas tiragens é nessa porcentagem. Então, assim, a editora, quando ela publica um livro que você pagou integralmente, aquele livro no estoque foi pago por você, ela está ganhando muito mais dinheiro que você para vender aquele exemplar. O jogo muda completamente se ela estiver numa livraria. Aí muda completamente. Mas se o livro estiver vendendo no site da editora, você que pagou para imprimir esses livros e ela te paga 10%, ela tá te pagando mal. Lembrando, claro, que existem várias editoras pagas que, apesar do autor pagar pela publicação, quem banca as impressões é a editora. Existe? Existe. Porém é meio raro, mas eu conheço algumas aí que o autor paga para publicar, só que quando a editora vai reimprimir o livro, é ela que banca, o autor não banca nada. Então nesses casos aí realmente faz sentido os 10%, tá? Só para deixar isso cravado. Agora a gente vai falar sobre a prestadora de serviço. Prestadora de serviço é uma ótima opção
se você pretende publicar o seu livro no formato independente, porém você quer ter uma estrutura um pouco melhor, uma garantia de serviço, um contrato, porque assim, na minha opinião, a publicação 100% independente ela é um pouquinho diferente. Eu sou um autor originalmente 100% independente, e eu vou explicar isso no próximo tópico. Prestação de serviço, ela está diretamente ligada a encerrar a relação com o cliente quando o serviço é prestado. Então, se você contrata uma editora, que na verdade é uma prestadora de serviço, existem várias por aí, tá? Ou se você contrata de fato uma prestadora de serviço abertamente qualificada como prestadora de serviço, o contrato vai designar o seguinte: a gente vai prestar esses serviços para você e vai te entregar eles pronto. Pô, se essa prestadora colocar o livro à venda no site deles, mas cada vez que o livro é vendido lá, eu que mando da minha casa, prestadora de serviço. É como se você estivesse vendendo no Magalu, na Amazon, no Mercado Livre. É só um ponto de venda, não muda nada. Se eles gerenciarem a sua venda, aí eles já passam a flertar com a questão editorial, em ser uma editora, porque eles estão querendo ganhar dinheiro também na venda do seu livro com exclusividade, ou seja, você não pode vender o seu livro sozinho, eles têm que ganhar uma parcela, diferente de você poder vender no site deles também. Entende a diferença de poder e precisar? Essa é uma das principais diferenças de uma editora paga de uma prestadora de serviço. E a maioria das prestadoras de serviço, elas não vendem livro. Elas não têm uma loja no site, não tem, porque ela vai prestar apenas um serviço para um escritor. E assim você vai conseguir um serviço pronto. O bom de uma prestadora de serviço, na minha opinião, é que você tem um contrato com eles centralizando toda a publicação do seu livro, e se eles, por exemplo, não te entregarem alguma coisa, você pode cobrar tudo aquilo, porque eles quebram o contrato. Então o seu dano, por exemplo, não entregaram a capa no prazo e aí eu não consegui lançar o meu livro. Só que a revisão foi entregue no prazo, a diagramação também, tudo foi, menos a capa. Só que por causa da capa eu fui muito prejudicado. Você pode cobrar todo o contrato, porque foi uma quebra contratual inteira, entendeu? E não só um serviço que não foi entregue, o que difere se você for pro independente. Então já vamos falar sobre o independente para acelerar, né? A publicação independente, para mim, ela é a mais arriscada de todas, porque você com 80% de chance vai encontrar profissionais do mercado editorial ou não, mas que estão dispostos a trabalhar em revisão ortográfica, diagramação, capa, que vão cobrar muito mais caro ou muito mais barato do que deveriam. E além disso, a qualidade, as finalizações, os detalhes têm uma grande chance de não estarem de acordo com o setor gráfico. Eu já cansei de ver revisor ortográfico que assim, revisor ortográfico gabaritado, vive fazendo TCC por aí. Ele pega um livro, os diálogos todos com hífen, porque ele não tem costume de trabalhar com ficção. Ou ele deixa passar coisas absurdas que deveriam ser arrumadas. Um copydesk numa pessoa dessa seria tenebroso. Você precisa ter muita consciência quando for independente de pegar referência dos profissionais que vão trabalhar com você. O independente, ele pode contratar um prestador de serviço? Pode. Mas normalmente o que acontece é que você contrata um capista, um diagramador, um revisor, aí o revisor atrasa, o capista fica puto, aí o capista, o diagramador quer dizer, né? O capista ele não entrega a capa como você queria, você pede, aí ele some, porque ele vai para um retiro de uma semana no meio do mato onde não tem celular. Isso já aconteceu comigo lá atrás, quando a Flive, lá em 2018, mais ou menos, quando a Flive ainda era mato, aconteceu isso comigo, cara. Então acontecem coisas absurdas e surreais quando você é independente e tá contratando a galera assim, a granel. Quando não se tem um contrato fixo, uma empresa bem consolidada, você costuma pegar a galera sempre sem ter muita certeza, e pra mim é esse o grande risco, além, é claro, da impressão. Quando você vai imprimir o seu livro, a impressão, ela costuma ter um grande problema que se chama: você não tem dinheiro para fazer uma tiragem de verdade, uma tiragem grande, que te daria o direito de ser respeitado por uma gráfica. Eu concordo, todo mundo tem que ser respeitado quando a gente é cliente de algum serviço ou algum produto. Só que a verdade é que não é assim que funciona. Então quando você faz 20 exemplares de um livro, 10 exemplares num portal onde você orça na hora e vê quanto vai dar,
ou 100 exemplares, 200 exemplares, cara, a gráfica ela não vai te mandar uma cópia do livro impressa para você checar se tá tudo certo. Ela vai te mandar um arquivo online que pode dar variação lá na ponta, entendeu? Ela não vai, provavelmente, seguir todos os prazos como é esperado. E se você não encher o saco dos caras, talvez eles atrasem muitíssimo. E esses são problemas muito comuns que eu encontro quando eu conheço autores independentes. Eles sempre comentam, pô, a gráfica que eu contratei atrasou 1 mês a entrega do livro. E eles não me respondiam as mensagens, eu ligava, eles não me atendiam ou me enrolavam. Isso é muito comum. Por quê? Porque quando essas gráficas elas pegam clientes isolados, costuma, infelizmente, deles ficarem com menos prioridade, porque lá tem editoras, tem prestadoras de serviço, e aí o teu livro ele perde importância, ele se torna só um grãozinho de areia dentro daquele emaranhado de clientes que eles têm. Quando você contrata uma prestadora de serviço, e ela vai imprimir o seu livro também, você vai gastar um pouco mais, porque a prestadora tem que ter um pouco de lucro em cima do preço que a gráfica vai dar. Então você talvez... porque também a prestadora pode ter uma relação com a gráfica de um preço menor, né? Mas normalmente isso vai acontecer de você pagar um pouco mais caro, né? Você pode economizar um pouco na gráfica, quem sabe você economiza um pouco em um serviço ou em outro serviço, mas no geral eu te recomendo ter muita atenção e tomar muito cuidado com o contrato. Faça contratos e faça contratos bons de verdade com os prestadores de serviço que você for trabalhar e até com a gráfica. Exija da gráfica que no orçamento constem informações específicas de prazo, informações de qualidade, informações que depois você pode confrontar. O independente é legal? É legal, mas é arriscado, vale a pena você colocar os 2 olhos bem atentos em quem vai estar trabalhando contigo nesse processo. E por fim, a Flive. A publicação na Flive ela não está linkada como nenhuma das outras publicações, porque de fato a Flive ela tá mudando muito para 2022. Eu vou até usar um pouquinho esse vídeo para explicar para vocês a Flive em 2022. A Flive em 2022 vai estar focada na sua missão, que é democratizar a publicação de autores brasileiros no Brasil. Além disso, 2021 mostrou pra gente que dá sim para vender livro de autor brasileiro. Dá para vender livro em estoque, não é só pré-venda, não é só lançamento, dá para construir carreira e dá principalmente para o escritor ganhar bem, ganhar dinheiro com o seu livro. Por conta desse foco, a Flive ela vai aumentar o seu catálogo de possibilidades de publicação e aí vai ter tanto os selos editora, tanto os selos prestação de serviço, quanto também alguns braços novos que vão surgir da Flive para prestar serviços ou dar apoio ou produzir conteúdo gratuito, pago, dos mais diversos para escritores. Então a Flive em 2022, ela deixa de ser uma empresa que publica livros e ela se torna uma empresa que busca solucionar os problemas que os escritores brasileiros enfrentam no dia a dia. Porque eles são inúmeros, eles são diversos. E a verdade é que dificilmente você encontra um lugar que te ajude a resolver tudo de uma vez. Eu não vou prometer para vocês, e não vai acontecer provavelmente, de em 2022 a Flive poder resolver todos os problemas dos escritores. Então eu sou um escritor, eu tenho que publicar um livro, eu tenho que divulgar um livro, eu tenho que escrever, eu preciso de beta, eu preciso de influenciador, eu preciso de um monte de coisa. A Flive vai ter tudo isso para mim, seja como editora, ou seja como editora paga, ou seja como prestadora de serviço, ou seja como o que for, tudo ainda não. As coisas têm que ser feitas com calma para elas serem feitas de forma correta. Mas a gente está trabalhando já para conseguir entregar o máximo, o mais rápido possível. Pô, mas a Flive tem selos pagos, então ela é uma prestadora de serviço. Não, não é uma prestadora de serviço. A Flive é a Flive. Pô, mas ela trabalha com divulgação, com marketing agora. Como assim? Tipo, ela é uma agência de publicidade? Não. A Flive é a Flive. E por isso que ela está dividida. Então, se você quer publicar um livro em 2022 e você quer ter ou uma prestadora de serviço, ou uma editora, ou uma publicação independente, ou só opções. Então, se você está em busca de encontrar um lugar com pessoas que pensam como você, pessoas que estão tentando melhorar o mercado editorial, pode ser uma boa ideia. As vagas sempre estão abertas, o que acontece é que tem limite por mês, e aí a gente vai colocando as publicações conforme a quantidade de autores
bons e histórias boas que a gente encontrou naquele período. Então, se você tá pensando em publicar e quiser até trocar uma ideia comigo se vale a pena ou não vale a pena mesmo, se eu tô falando besteira ou não, pô, me chama lá no Instagram, Lucas2Vs, eu tô lá sempre. E claro, né, o vídeo tá chegando ao fim, eu não vou enrolar mais, o vídeo já tá gigantesco, né, então se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like e não esquece de comentar quais dessas formas de publicação, na sua opinião, fazem mais sentido para você em 2022. Você vai querer ir para uma editora tradicional, batalhar por isso, conseguir esse espaço? Você vai ir para cima numa editora paga, porque você já tem alguém em mente, alguma visualização, uma prestadora de serviço, independente mesmo? Quem sabe a Flive, né? Quem sabe o seu plano é estar dentro da Flive em 2022. Coloca nos comentários aí. E também se eu esqueci de alguma forma de publicação, se eu esqueci de citar alguma coisa, também coloca aí embaixo que a gente vai conversando nos comentários. Eu adoro que a maioria dos vídeos que a gente tem publicados no canal, os comentários é como se fosse uma parte 2 do vídeo. Porque sempre tem alguém que dá uma ideia ou traz algum ponto que não foi citado e a gente fica conversando por lá. Então eu te espero nos comentários e no próximo vídeo que sai sexta-feira, que é sobre como pegar o seu livro, publicado em algum lugar massa e chegar nos leitores. Beijo no seu coração, até o próximo vídeo.